Irmãos, creio que o Senhor falará ao nosso coração aqui nesse momento. Eu queria que toda a igreja desse bastante atenção agora ao texto de Tiago, no capítulo 1 e no verso de número 2. Verso de número 2. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Quem encontrou, dá um glória a Deus para dar uma acordada aí. Agora está melhorando, o culto começou a ficar alinhado. Irmãos, o texto diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, você entendeu o texto mesmo? Deu um glória aí, né? Olha bem o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo assim, para nós termos bastante alegria, grande motivo de alegria, quando nós passarmos por diversas provações. É bênção ou não é? É bênção. Só não é fácil, né? Verso 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam, ou se tornem, algumas traduções, maduros e íntegros. Diga maduro e completo. A palavra íntegro aí tem algumas traduções que está completo também. Então diga mais uma vez, maduro e completo, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém ou não amém? Irmãos, só até aí, deixa a Bíblia aberta, não fecha não, pode deixar o texto aqui também, se tiver como. Queridos, só dentro desses poucos versículos aqui, nós encontramos aqui um tesouro, uma riqueza muito grande de detalhes. Quem que escreveu essa carta aqui, irmãos? Carta de quem? Tiago. Oi? Tiago, irmãos. Mas é uma curiosidade. Pede para esse pessoal das crianças falar um pouquinho mais baixo aí, para nós trabalhar. Irmãos, esse Tiago aqui tem uma curiosidade muito especial aqui, porque esse Tiago não é o apóstolo. Esse não é aquele Tiago do Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Esse aqui é o Tiago, irmão de sangue de Jesus Cristo, filho de José e Maria. Curioso isso, né? E por que é importante, antes da gente começar a entrar no texto, entender quem que está escrevendo isso aqui? Porque o tema de hoje, irmão, é resistência. E não existe, irmão, como nós resistirmos a tantas lutas, provações, batalhas, tentações, sem compreendermos o testemunho de Jesus. Jesus é o maior exemplo das Escrituras de resistência. Foi através dele que nós entendemos como lidar com o próprio diabo. Primeira etapa, primeiro módulo de treinamento do ministério de Jesus foi lidar com essa peça, chamada Satanás. Você sabe que a partir do dia que o Senhor Jesus batizou, saiu do Jordão, o Espírito de Deus levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás, é o que está escrito lá em Mateus capítulo 4. E Jesus, quando estava lá no deserto, e foi tentado pelo diabo, ele usou uma arma de resistência. Várias armas, mas uma principal. E o texto mostra claramente aqui. E o que eu acho curioso é isso. Por quê, irmãos? Porque poucas pessoas olham para esse Tiago, que é citado muitas vezes no Novo Testamento, como um irmão de Jesus. Ele tem um diferencial grande, por quê? Primeira coisa, irmãos, esse Tiago,
ele se tornou um dos maiores líderes da igreja na sua época, juntamente com o apóstolo Paulo, Pedro e João. Lembra daquele Tiago que andou lá, que eu até citei aqui do Pedro, Tiago e João no barquinho? Aquele Tiago, filho de Zebedeu, né? Aquele Tiago, ele morreu, ele foi o primeiro ali a ser morto dos apóstolos. Ele foi decapitado no mesmo dia que Pedro foi preso, e depois veio um anjo e soltou e libertou Pedro. Então Tiago, que sempre caminhou naquele ministério, né, o irmão de João, ele caminhou 3 anos com Jesus. Esse Tiago morreu logo no início da história da igreja. E quem assume essa posição aqui de líder, e com uma envergadura tremenda como líder na igreja na época, da igreja primitiva, foi esse Tiago, irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus. Então, por que existe uma propriedade muito grande no que esse Tiago fala, a princípio nessa carta, irmãos? Porque quem está falando aqui não conheceu Jesus 3 anos. Quem está falando aqui foi o Tiago que cresceu com Jesus. Entre os irmãos de Jesus, depois de Jesus, o filho mais velho de José e Maria foi Tiago. Então Tiago, ele participou de toda a história de Jesus antes da revelação do seu ministério. E nesse período aqui, irmãos, em que Jesus estava sendo preparado até os 30 anos de idade para começar o ministério e só depois convocar os discípulos, esse Tiago estava lá, visualizando, ainda sem a revelação que o seu irmão Jesus era o Cristo, mas visualizando a resistência, a persistência e o crescimento e o cuidado de Deus na vida de Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então esse Tiago, agora convertido e agora escrevendo essas palavras, a autoridade e a envergadura dele é muito maior do que de todos os outros apóstolos. Pega um texto comigo aí. Abre aí em Coríntios, capítulo 15, verso 4. Deus tinha um propósito interessantíssimo na vida deste Tiago. Em Coríntios, no capítulo 15, verso número 4. O texto, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 4. A palavra de Deus diz assim, coloca aqui para mim. Foi sepultado e ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E no verso 7 ele fala, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então esse Tiago, ele recebeu, esse irmão de Jesus, após essa revelação, ele também se torna um grande líder da igreja. Eu quero abrir outro texto com você, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Se der para colocar aqui bem rapidinho, para a gente adiantar a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 18, diz assim, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem? Tiago. Esse Tiago agora, irmão, ele está à frente da igreja. Ele está à frente da igreja. E o apóstolo Paulo, quando se converteu, no primeiro contato que ele teve ali, ele foi se encontrar com um dos grandes líderes da igreja agora, que era esse irmão de Jesus. E todos os presbíteros também estavam presentes. Agora veja Gálatas 1,18. O que eu quero mostrar-lhes, irmãos, é a autoridade espiritual que foi levantada sobre a vida desse irmão de Jesus. Gálatas 1, verso 18. Depois de 3 anos, o apóstolo Paulo subia a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Presta atenção, até aqui o apóstolo Paulo não conhecia Pedro. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Amém ou não amém?
E o último versículo aqui para finalizar, no capítulo 2 de Gálatas mesmo, no verso 9, o texto diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e não aos circuncisos. Então, diante só desses textos aqui, nós afirmamos aqui, reafirmamos o tamanho da autoridade, do potencial desse Tiago, irmão de Jesus convertido. Irmãos, o que isso influencia nessa palavra? Na carta de Tiago aqui que nós lemos no capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: que a nossa alegria por passarmos por grandes provações e tribulações, elas produzirão em nós perseverança. Os irmãos estão aqui comigo, amém? Esta perseverança, ela tem um objetivo: tornarmos mais maduros e íntegros. E ao ponto dessa mensagem onde eu queria chegar aqui, chamar a sua atenção, porque eu percebo no nosso meio, irmão, uma grande contradição a respeito de maturidade. A maturidade é que vai fazer você se tornar uma pessoa resistente, uma pessoa sábia na presença de Deus. Existem alguns irmãos que têm 5, 10, 20 anos de evangélico. E a pergunta é: você se tornou mais velho ou mais maduro? Porque maturidade não tem nada a ver, irmão, com envelhecimento. Tem muita gente que envelhece e não é maduro. Tem muita gente que envelheceu dentro da igreja e não amadureceu ainda. Todo tipo de provação e de dificuldade que muitos de vocês aqui hoje estão vivendo, talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, com a sua esposa, com os seus filhos, problemas, situações que sobrevêm a nós. Todas essas coisas têm um objetivo, que é produzir em você perseverança. O diabo punha a mão na sua vida quando você estava lá longe de Deus, irmão. Pastor, depois que eu batizei, que eu me converti, sabe, o diabo se levantou. Será que é o diabo mesmo? Será que a maioria dos problemas que a gente está vivendo e passando, e situações que nós estamos enfrentando, será que é o diabo mesmo? Porque a palavra de Deus em Hebreus fala que o Senhor açoita e corrige todo aquele que se torna filho. Lá no mundo, irmão, quem punha a mão em você era Satanás. Mas depois que você foi transportado para o reino do Filho amado de Jesus Cristo, quem está com a vara nas mãos para corrigir você como filho é Deus. E tem uma grande diferença, irmão, de nós estarmos vivendo uma consequência de pecado na nossa vida. E tem gente que fala: pastor, estou passando a prova. Não, talvez você está passando pela colheita. Que você semeou lá atrás e agora está colhendo agora o resultado da sua péssima semeadura. Pastor, estou passando na prova. Não, irmão. Prova é quando nós estamos abençoadinhos na presença de Deus. Colheita é quando você fez tudo errado lá, se converteu, veio para a igreja, agora você está colhendo todo aquele negócio que você plantou lá atrás, e você está chamando isso de provação. Provação vem para você ser aprovado, irmão. Todos os enfrentamentos que você tem passado desde o dia que você se converteu, é que Deus está tentando forjar o seu caráter, para que você seja maduro, mas também seja íntegro. Amém ou não amém? Sua integridade, a sua maturidade é o objetivo de Deus. Mas infelizmente muita gente está envelhecendo no Evangelho, e eu vou dar exemplo disso aqui, e você não está amadurecendo. Uma criança, irmão, ela precisa de tutores, sim ou não? Porque ela não tem limite. Fala para a pessoa que está perto de você: uma pessoa imatura, ela não tem limite. Criança não tem domínio próprio. Enche a geladeira de doce, compra um monte de coisa gostosa e larga lá. 2 dias depois não tem nada, irmão. É ou não é?
E alguns aqui dão uma risada porque sabe que você também é assim. Criança não tem limite, ela não tem juízo. Se ele vê, eu me lembro de fazer umas coisas quando era criança, porque via no filme, né? Eu sou daquele tempo que, talvez hoje os meninos não é assim mais, né? Eu acho que não, né? Mas você assistia um filme do Jack Chan, meu filho, você saía chutando tudo, quebrando tudo e subia no negócio, pegava o balde, jogava no irmão, era assim ou não era? Criança é aventureiro. Toda criança, irmão, ele não tem muito juízo, ele não pensa nas consequências, ele age de qualquer jeito. Por quê? Porque precisa de ser tutoriado, de ser ensinado. O dia que você se converteu e nasceu de novo, você precisa ali de um crescimento espiritual, de amadurecer. E aí, talvez hoje, dentro da igreja, irmão, nós temos pessoas que têm 10, 15, 20 anos de evangelho. Mas como que eu sei se essa pessoa amadureceu ou não? Quem que é a figura de um homem espiritual maduro na Bíblia? Jesus. Jesus chegou, a palavra de Deus diz, que ele chegou num nível de sabedoria e conhecimento e integridade, quando ele começou a ministrar o Evangelho. Quando ele era bem pequeno, a palavra de Deus diz que ele crescia em conhecimento e em sabedoria. E tem uma tradução que falava assim, ó, crescia em conhecimento e em maturidade. Tem muita gente que cresceu em conhecimento aqui, mas não cresceu em maturidade. Por quê? Porque conhecimento é reter. Conhecimento é reter o quê? Informações. Conheço tudo de Gálatas, conheço tudo de Mateus, conheço tudo do Evangelho, conheço tudo da Bíblia, conheço tudo da religião. Conhecimento. Maturidade é extrair sabedoria, irmão, daquilo que você está vivendo, daquilo que você passou. E eu pergunto para você, se você é uma pessoa madura, irmão, tudo que você já passou na vida tornou você, preste bem atenção nisso, tornou você mais sábio ou tornou você mais endurecido e ranzinza? Porque a provação e a dificuldade que gera em nós perseverança, ela tem que nos amadurecer ao ponto de nós parecermos mais com Jesus do que antes. Se as experiências que você teve em 10 anos dentro da igreja tornou você uma pessoa mais fria, você não amadureceu, você envelheceu. Se as experiências que você teve com pessoas e te decepcionou, e você sofreu isso, e isso te tornou uma pessoa mais antissocial, você não amadureceu, você envelheceu. Se você foi ferido, e essa ferida, ela tornou você uma pessoa mais difícil, mais dura de coração, você envelheceu, você não amadureceu. E essa provação vai ficar voltando na sua vida até você ser aprovado. Tudo que retorna na sua vida como provação é porque você foi reprovado, e Deus vai dar a prova de novo, e aí você reprova, Ele dá de novo, até você passar. Provação é isso, irmão. Ela vem, você reprova. Ela vem, você reprova. Ela vem, você reprova. Aí se é aprovado por Deus, você passa de fase. Deus agora começa a entregar outra coisa na sua vida. Quem está pegando aqui, diga glória a Deus. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está amadurecendo ou está envelhecendo na igreja? Quer uma comparação simples que isso é verdade? Eu vou falar. Quer uma comparação simples? Pega uma pessoa nova convertida, apaixonada por Jesus, o que Deus fez na vida dela, e fala assim, pega aquele lixo lá, irmão, joga lá de fora, irmão, lava aqui, irmão, vamos fazer isso aqui, vamos. Apaixonado, serve e obediente. Pega uma pessoa que tem muitos anos de igreja, que envelheceu, não amadureceu, a pessoa mais difícil de você ensinar ela, porque ela é orgulhosa, ela já sabe, ela já conhece, é resistente, não gosta de ser corrigida, não gosta de ser chamada a atenção, fica escolhendo o que faz. Envelheceu. Porque maturidade é se tornar mais manso. Se o tempo passou e você ficou menos humilde, você não amadureceu, irmão. Você se tornou mais religioso. Você se tornou mais resistente ao ensinamento da palavra. Pessoas que, com o passar dos anos, têm mais dificuldade de perdoar, não amadureceu, está envelhecendo espiritualmente.
Pessoas que têm 10, 15 anos na igreja, ainda se ferem com qualquer coisinha, se ofende com qualquer coisinha, magoa com qualquer coisinha. Isso aí não é maturidade, irmão. Porque Jesus, ele chegou num nível de maturidade tão grande que ele foi traído e chamou Judas de amigo. Porque ele sabia, irmão, porque ele foi falso? Ele não foi. Ele sabia do propósito. Ele sabia que Judas era um instrumento de Deus para levar ele para a cruz. Pedro, quando foi tentar ser um instrumento ao contrário para tirar ele da cruz, ele chamou ele de Satanás. E Judas ele chamou de amigo. Está pegando a palavra ou não está, irmão? Pedro falou: olha, Senhor, o Senhor não pode ir para a cruz. Ele falou: para trás de mim, diabo. Diabo velho. Judas chegou lá e deu um beijo nele e falou: estou te levando para a cruz. Ele falou: vamos embora, amigo. Chegou a hora. Os irmãos estão entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado: você está envelhecendo ou está amadurecendo? Fala: irmão, o que o Tiago está dizendo aqui, nesse texto, é mais autoridade do que todos os outros apóstolos. Porque Jesus, todos os dias, até começar o seu ministério, ele teve que resistir o diabo, ele teve que resistir à tentação, porque ele tinha que chegar no início da caminhada dele, santo. Ele tinha que permanecer e perseverar e crescer em conhecimento e em maturidade. E Tiago, o seu irmão lá, crescendo junto com ele, muitas vezes talvez pecava e chamava talvez Jesus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e Jesus resistia àquilo. Jesus, às vezes olhava para os seus irmãos ali que não tinha talvez tanta fidelidade que nele tinha a Deus. E Tiago via isso, mas não entendia. E depois que ele se converte, ele se torna o maior líder da igreja naquele momento. Ele era chamado de coluna da igreja. E nesse texto ele fala: gente, tem alegria quando vier uma prova na sua vida. Deus está querendo te aprovar. Só que se você, meu irmão, minha irmã, não passar pela prova, você não vai ser aprovado. E você não vai amadurecer. E esse ciclo nunca vai parar na sua vida. Pergunta a pessoa que está perto de você: tem alguma coisa se repetindo aí? Você não sai desse ciclo? Toda vida essa história. Toda vida essa mesma coisa, irmão. Eu vou dar um exemplo para você. Eu posso dar vários, dezenas de exemplos aqui. Mas sabe aquela pessoa, onde você vai, irmão, você tem alguém te perseguindo. Onde você vai, alguém levanta uma calúnia. Onde você vai, alguém te ofende. Onde você vai, irmão, se você não for aprovado nesse trem aí, esse ciclo nunca vai parar. Você vive endividado, afundado na dívida, na bagunça. Enquanto você não vencer essa prova, irmão, você não vai ser aprovado. Você não vai amadurecer, você não vai mudar de fase, irmão. A vida espiritual são muitas fases. Se você olhar no próprio ministério de Jesus, durante 3 anos, ele foi pulando de fase. A cada vez que o diabo vinha, que os fariseus vinham, que acontecia alguma coisa, Jesus era aprovado, mudava de fase. Você vai observar isso claramente em Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Porque até o capítulo 4, Jesus era o cara. É o evangelho mais resumido, se os irmãos não sabem. Porque até o capítulo 4, todo mundo queria estar com Jesus. Jesus curava, fazia milagre. A partir do capítulo 4 ali, eles começam a perseguir Jesus. Por quê? Porque Jesus mudou de fase. Em Mateus, no capítulo 13, muda de fase de novo. Porque Jesus pregava abertamente, os fariseus blasfemam, e agora muda de fase, ele não fala mais abertamente. Então, todos os homens da Bíblia foram pulando de fase em fase. Moisés, por exemplo, você consegue ver 3 grandes fases na vida dele. A primeira, Deus chama ele fala assim: não posso. Não posso. Essa é a primeira fase. Aí Deus mostrou para ele que ele podia. Aí a segunda fase ele fala assim: eu posso. Aí Deus falou: não, você não pode. Quem pode é eu. Aí ele entendeu, aí ele mudou de fase. Aí ele falou, na terceira vez ele fala: só o Senhor pode.
O apóstolo Paulo também passou por essas fases, foi amadurecendo. No início do ministério, ele fala: olha, eu sou apóstolo, Deus me chamou, eu sou apóstolo. Lá para frente ele fala assim: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Passou de fase. Lá no finalzinho ele fala: ele é o menor de todos os santos, miserável homem que sou. Cresceu em maturidade. Então, irmão, conforme você vai envelhecendo no evangelho, se você está se tornando uma pessoa mais difícil de lidar, você não está amadurecendo, você está envelhecendo. Porque uma pessoa que envelhece na religião, ele se torna uma pessoa mais difícil. Ele não tem humildade, ele não tem mais paixão pelo evangelho, ele não queima mais o coração na presença de Deus, ele está cansado de pessoas, não quer mais se envolver, não quer saber de nada. Josué foi diferente. Josué fala que no último período da vida dele, ele tinha o mesmo vigor de quando começou. Que tipo de crente é você, irmão? Que quanto mais o tempo passa, mais frio você se torna, você está se envelhecendo, mas não está amadurecendo. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele precisa transformar o nosso coração, um coração mais mole, não um coração mais duro. Quando você começou, você era como, irmão? Apaixonado. Era louvor, adoração, gostava de estar sempre na igreja, queria estar no meio dos irmãos. Aí você descobriu que os irmãos não é anjo. E que tem uns irmãos ainda que tem uns espinhos nas costas, de vez em quando cutuca você aí. Tem uns irmãos que ainda pisa na sua unha encravada. Aí você começa a conhecer e fala: meu Deus, o pastor. Você achava que o pastor era o quê, irmão? Ser humano. E aí você começa: eu vi um defeito na igreja, eu vi um defeito do pastor. Irmão, é porque você está vendo de longe. Vem mais perto que você vai ver mais defeito ainda. Quanto mais perto a gente se aproxima do homem, mais a gente se decepciona. Mas quanto mais perto você se aproxima do Espírito Santo e de Deus, menos você olha para o homem. Quanto mais perto da glória de Deus, menos defeito você vê no homem. Por quê, irmão? Porque não tem? Não. Porque quando você está mais perto de Deus, você olha para o homem com mais misericórdia, com mais graça, com mais amor. Maturidade leva você a ser uma pessoa mais acessível e mais tratável. 10 anos de crente, ainda está cheio de rixa aí, irmão. Se ficar sabendo que alguém falou, quer tirar satisfação. É ou não é? Não aceita desaforo, não aceita estar errado. Sabe, irmão? Perde amizade por causa de bobagem. Que tipo de igreja é essa, irmão? Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos aprender a lidar com as questões da nossa vida de uma forma diferente se a gente está amadurecendo. É como eu disse aqui. Uma criança não tem limite. E tem um monte de crente, irmão. Pessoas aí que já perdeu o senso. Perdeu o parâmetro. Se está crescendo, se não está crescendo, como que está a sua vida espiritual? Olha aqui para mim. Tem pessoas, irmão, que não conseguem ter domínio próprio. Nem naquilo que ele mesmo propõe. Pessoa que fala assim: eu vou orar, vou jejuar. Não precisa nem pegar coisas espirituais. Vou fazer uma caminhada amanhã. Não vai. Homem de Deus, mulher de Deus, irmão, que amadurece, ele vai tendo disciplina, ele vai conseguindo controlar sua própria vida, administrar sua própria vida. Uma criança, ele vai para a escola, você tem que falar: meu filho, vai tomar banho, vai para a escola, nós vamos te levar. O adulto não, ele tem que, uma pessoa que cresceu, que amadureceu, que tem responsabilidade, ele tem que ir. Ainda que ele não queira. Amém ou não amém? Você tem anos de igreja, irmão, você sabe que tem que orar, sabe que tem que ler a palavra, sabe que tem que pregar o evangelho, sabe que tem que se santificar, mas você ainda precisa de um tutor ainda. Você ainda precisa de alguém que, se não te chamar para vir orar na igreja, você não ora. Se não pôr a Bíblia na sua cara, aqui no Data Show, você não lê a Bíblia. Você só envelhecendo aí, irmão.
Você está crescendo, mas ainda precisa de leitinho. Eu estou falando essa palavra com todo o amor do meu coração, essa igreja, irmão. Vocês precisam crescer, amadurecer e ser independente na questão espiritual, depender de Deus. Não da religião para você ser um homem de Deus, para você ser uma mulher de Deus. Esse lugar é um lugar que a gente se reúne para congregar e fazer aquilo que a gente devia fazer em casa. Adorar, ler a palavra, falar do amor de Cristo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é através desse nível de maturidade é que você vai aprender a resistir qualquer situação na sua vida. Pessoas, irmãos, eu converso com pessoas semanalmente. Membros da igreja aqui, a média de atendimento é de em torno de 15 a 18 pessoas por semana que a gente atende. As pessoas estão destruídas emocionalmente, não sabem lidar com suas próprias emoções. Mistura o emocional com o espiritual. Talvez hoje o problema que você está pedindo um milagre aí, irmão, o problema seu é emocional. É falta de domínio próprio, é falta de amadurecimento. Amém ou não amém, irmãos? Pastor, é uma tribulação, é uma pessoa que se levantou contra mim, pastor, é o meu filho que está assim, é a minha esposa que está assim, irmão, está tudo aqui, ó. Peça a Deus sabedoria, que dá a todos livremente. Do que você precisa para ser aprovado, irmão? Conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Deus te deu de graça. Agora você precisa pegar esse negócio aqui, que tem 2 capas, e começar a abrir lá na sua casa. Não esperar domingo, irmão, para Deus fazer um milagre na sua vida. Deus pode fazer um milagre domingo, domingo também, mas eu falo no decorrer da sua semana. Você abrir a Bíblia aqui, ler um versículo, meditar na palavra de Deus, tirar um tempinho de oração, é coisa simples. Pastor, o senhor está falando uma coisa óbvia, mas você está fazendo? Você está tendo uma vidinha devocional simples, aí depois a gente começa a falar de coisas profundas, espirituais, e dos anjos, e do céu, da glória. Fala para a pessoa que está perto de você, você precisa fazer o simples. Você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Chupetinha, biquinho. Porque isso é coisa para quem está começando. Agora eu vou perguntar uma pergunta para quem amadureceu. Você evangelizou essa semana alguém? Você falou de Deus ao ponto do Espírito Santo pegar essa pessoa e tremer ela por dentro assim? Pastor, evangelizei, eu postei umas frases no meu Instagram. Irmão, nunca, eu posso estar enganado, mas nunca veio ninguém à frente aqui cheio de arrependimento do coração e apaixonado por Jesus, dizendo assim, eu me converti com uma frase no Instagram, pastor, uma frase no Facebook, uma frase no story. Nunca vi falar. Se alguém viu falar, irmão, Deus quer usar vidas para impactar vidas. O diabo, ele quer afastar as pessoas, irmão, uns dos outros. E se você está envelhecendo e não amadurecendo, você está indo nessa onda aí. Não quero me envolver, não quero problema, eu já tenho problema demais. Você não vai ser aprovado, você vai ser reprovado. E o ciclo vai ser interminável na sua vida. Quanto mais você envolve com Deus, mais Deus te abençoa. Quanto mais você envolve com pessoas, mais Deus te prospera. Irmão, está tudo aqui. Tudo que você precisa. Pastor, mas eu tenho problema demais, eu não tenho tempo para cuidar das coisas de Deus. Então você não está lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus diz, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão. O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo que o reino de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Porque se as demais coisas, ele nem especificou, as demais, fora o reino de Deus e a justiça de Deus, é supérfluo. É o seu plano. O meu plano para a sua vida é o reino de Deus e a justiça de Deus na sua vida. Você está fazendo o quê? Você está buscando as demais coisas e está deixando, se der, Deus acrescenta o reino dele na minha vida.
Eco. Deus me livre. Misericórdia. Vamos encerrar aqui? Último versículo aqui para a gente. Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 10, verso de número 39. Se nós amadurecermos, irmãos, nós podemos passar por tudo. Um cristão maduro, ele não retrocede, irmão. O texto está dizendo aqui, ó, nós, porém, não somos. Por quê? Porque tem gente que é, mas nós não. Diga, não somos. Dos que retrocedem são destruídos, mas dos que creem são salvos. Qual que é o nível mais alto da maturidade? É fé sem duvidar. Por que eu sei que o nível mais alto da maturidade é a fé? Porque os heróis da fé venceram todas as coisas pela fé. Fornalha de fogo, cova de leões, tudo foi as tribulações, porque hoje parece bonito, cinematográfico, você imaginar, né, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego lá, fornalha, tudo é cinematográfico, Jonas na barriga do peixe, e você acha que você tem problema. Eu queria ver você, irmão, no lugar dele, condenado a ser lançado numa cova de leões mesmo, aí é problema, irmão. O outro ia ser lançado numa fornalha de fogo ardente, que lá que é problema. A igreja primitiva, ela estava sendo perseguida e estava sendo morta, os filhos estavam sendo decapitados. Você tem problema não, irmão. E os problemas que você tem, na maioria das vezes, foi você mesmo que causou. É a fatura do cartão. Foi o diabo que foi lá gastar. Satanás pegou meu cartão, pastor. Maldito. Foi você que criou esse negócio aí. Deus está olhando para você e falando assim, rapaz, você está querendo que eu resolva isso aí? Vai trabalhar, vai se organizar. Que além de você não estar pagando suas contas, você ainda está me roubando. Deus fala isso, irmão. Por quê? Porque tem coisas que Deus colocou na sua mão. Eu poderia ser um pastor daqueles aí, irmão. Chega aqui e fala, não, irmão, Deus vai te dar a sua casa, Deus vai... Deus faz tudo isso, irmão. Mas não esqueça que Deus estende a mão e abençoa aqueles que se posicionam através da palavra. Deus não tem compromisso, irmão, com pessoas que não têm um posicionamento diante de Deus. Se a sua vida está toda desestruturada, aqui para encerrar, se a sua vida está toda desestruturada, tudo bagunçada, Deus pode fazer para você aquilo ali, consertar aquilo ali, Ele não vai fazer. Porque se são coisas que você que tem que arrumar, o máximo que Deus vai fazer por você é te dar sabedoria, que você pode pedir que é de graça, ir lá e arrumar essa bagunça. Eita glória. Deus faz milagre no impossível, irmão. Deus não vai tirar a sua parte. Jesus falou, Senhor, até Jesus orou assim, essa parte, eu queria que só afastasse de mim, esse negócio de cálice aí, esse trem vai dar ruim. Ele falou, é sua parte, tem que morrer. E ele foi obediente até a morte. Por quê? Porque não era a parte de Deus, irmão, era a parte de Cristo. Deus fez a parte dele. Amém ou não amém? Sua parte é você que tem que fazer. Pastor, mas a minha situação é só um milagre. Não depende de mim, depende de Deus. Aí você não precisa preocupar, irmão. Porque aí Deus vai fazer, e vai fazer bem feito. Quer arrumar a sua vida? Começa pelo aquilo que está bagunçado, que você bagunçou. Seu casamento está bagunçado, foi você que bagunçou, irmão. Sua vida financeira está bagunçada, foi você que bagunçou. Se posiciona, se organize, cria coragem, amadureça e arruma esse negócio. Porque criança não tem limite. Mas você, se você for adulto, você não faz o que você quer, você faz o que é preciso. Quem tem maturidade, quem
se tornou um adulto espiritual, ele não faz o que quer. Quem envelheceu na igreja, ele quer fazer o que ele quer, né? Eu vou fazer o que eu quiser, que ninguém manda em mim. Deus é meu Deus, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, é Deus e Deus. Tem gente que fala isso aí. Você tem que fazer, não é o que você quer, é o que é preciso. Irmão, sabe o maior milagre que Deus vai fazer na sua vida? Hoje, é abrir o seu entendimento e colocar essa palavra aí, e você precisa segurar ela para ela não ir embora, porque o diabo está doidinho para arrancar esse trem daí. Isso aí o diabo quer fazer, arrancar a palavra do seu coração, para ela não cair em boa terra, não germinar, e você não conseguir arrumar a tua história. Pastor, mas tem coisa na minha vida que foi eu que fiz, agora o quê? Foi eu que fiz, está errado, mas eu não sei como arrumar. Peça a Deus sabedoria. O que mais, pastor? Irmão, peça conselho. Procure pessoas capacitadas. Meu problema é na empresa. Procura alguém que está capacitado para te ajudar na empresa. Meu problema é psicológico. Procura um psicólogo. Meu problema é medicina. Procura um médico. Meu problema é espiritual. Aí você vai para Deus, irmão. Amém ou não amém? Não espiritualize aquilo que é natural, irmão. O que é sobrenatural, Deus faz no sobrenatural. Mas aquilo que é a sua responsabilidade, seja homem. Se posiciona, põe a mão no arado e vai fazer o que é preciso. Em nome do Senhor Jesus. Tem coisa, irmão, que Deus te dá. Tem coisa que você tem que conquistar. Davi, no leito, virou para Salomão, que assumiu o trono, e falou: rapaz, é o seguinte, o trono você está recebendo de graça. Só que tem coisa que você vai ter que fazer. E uma das coisas é difícil. Seja homem, vai lá e mate Joabe. Percebe? O reino era de graça, irmão. Mas para ele conseguir assumir, ele tinha que matar um cara importantíssimo lá. O que eu quero dizer, irmão? Se você quiser estudar mais essa história, estude, que você vai ver a profundidade do que eu estou falando. A graça de Deus é da sua vida, irmão. Todos esses dons espirituais, essas maravilhas, as bênçãos de Deus financeira no seu corpo, no seu espírito, é tudo de graça. Cristo conquistou lá na cruz. Só que para você sair dessa vida de embaraço e servir a Deus e receber essas bênçãos, você precisa largar essas coisas. Solta tudo aquilo, irmão, que está te atrapalhando a ser abençoado. Conserta o altar, conserta a tua casa, e aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias na sua vida. É bênção, não é? Então vamos orar.